Segundo vídeo da série de prints que eu tô criando para referenciar as 4 estações, né? Então vão ser 4 artes no total. E essa é referente ao verão. Então você vê que nesse momento ali eu tô organizando a minha referência fotográfica. E na verdade eu fiz até uma manipulação nas mãos, que eu colei uma mão em outra posição depois, que eu achei que ficava melhor. E organizando as minhas referências de imagem ao lado, né? Eu tinha muito certo na minha cabeça que eu queria trabalhar com uma ideia de sol que não tivesse no céu azul, no dia, né? E sim um sol do pôr do sol, aquele momento em que o céu já está escuro e o sol está se pondo. E eu também queria, a partir daí, trabalhar com uma estética de uma feiticeira ou uma cerimonialista, uma bruxa, com temáticas africanas. E a minha principal referência era a Caixa, né? A Rainha dos Condenados ali da Anne Rice, que é a primeira vampira que foi também tipo uma espécie de rainha do Egito, uma vibe nessa pegada assim. E como seria no entardecer ali, eu tinha a ideia também dessa coisa do sol negro, do sol da meia-noite, né? Então eu fiz a minha fotografia ali, falando mais de composição, numa estrutura centralizada, olhando de frente para antagonizar com o outro print, a outra arte que eu tinha feito do inverno, que vocês vão ver mais à frente quando eu postar. E a do inverno também foi bem de frente, né, a posição, a estrutura. Então ao ponto em que as da primavera e do outono, elas tinham uma pose um pouco menos centralizada, um pouco mais de lado, um pouco mais rotacionada, uma combinando com a outra. Essa aqui do verão foi central, combinando com o inverno. E como cada print, né, cada arte relaciona uma estação do ano com um elemento, essa aqui, o elemento foi fogo, então eu representei isso no objeto da vela que ela está segurando ali na frente da barriga. Então nesse primeiro momento eu estou fazendo as linhas todas principais da estrutura da anatomia, da pose não só do corpo, como do rosto ali, a geometrização da face, pegando todos os mapas de volumes e sombras para eu trabalhar, né? E você viu que eu tirei uma foto já com uma luz de uma luminária projetada de baixo para cima para eu entender como ia ser o comportamento dessa luz emitida por uma vela ou por algum objeto que estivesse na posição ali de baixo para cima, né? E uma outra ideia que eu tinha muito forte é que eu queria fazer uma espécie de mandala dourada atrás da cabeça dela para representar graficamente essa coisa dos raios de sol que irradia mesmo na noite, né? Então mesmo no céu azul escuro do fundo ia ter essa espécie de mandala atrás da cabeça dourada que ia dar um efeito bem contrastante e também tem uma vibe meio de halo de luz em volta da cabeça, que tem uma coisa meio de entidade, meio divina, meio santificada assim, né? Só que com essa vibe mais ornamental. Então, como eu ia trabalhar com uma pele negra, a minha ideia também foi usar esses dourados para gerar vários contrastes nos ornamentos, né, ao redor do corpo mesmo. Então, essas argolas douradas no pescoço, algumas argolas que eu coloquei nos braços, né, perto ali dos bíceps e na parte dos pulsos, e alguns detalhes da própria roupa. E para roupa eu tô usando algumas referências de trajes com padrões, assim, né, com alguns padrões geométricos que eu vou desenhar futuramente ali, que remete à estética africana, a estética que eu queria dar para essa pegada, para essa criação aqui. Então agora que você viu que eu fiz toda uma estrutura bem rascunhada, bem rabiscada no fundo ali para desenhar todas as características dessa personagem, né, de roupa, de ornamentos, de cabelo com umas tranças e tudo mais, para chegar, né, nesse ponto aí que eu tô passando a limpo a linha. Então eu coloquei o layer até com uma cor avermelhada ali no fundo para eu me entender, né, nesses riscos mais soltos e saber aonde que eu precisava fazer a linha finalizada por cima. Então essa é uma estratégia bem interessante, às vezes você colocar o seu rascunho colorido por trás para você entender, né? Isso é usado desde do desenho no papel, com quem rascunha e esboça com grafite colorido, muito usado pela galera que faz quadrinho, né, que faz storyboard e tudo mais, e é um recurso que aí funcionou muito para mim. E eu escolhi uma pose vista assim de baixo para cima também, porque eu queria dar essa sensação de imponência, né, dela ser uma entidade, uma figura poderosa. Então quando você coloca o espectador vendo de baixo para cima, né, o espectador tá abaixo, e isso dá um ar de superioridade dessa entidade ali. Então tudo isso foi pensado para gerar essa composição. E aí nesse momento agora que eu terminei de estruturar, né, passar limpo as minhas linhas, eu começo a fazer o mapa de cores. E aí nesse primeiro momento de estudo de cores, eu basicamente chapo todas as áreas
com a tonalidade principal de cada uma delas, ou seja, é um mapa mesmo, né? Cada área que vai ser dourado eu preencho com um tom ali de bege meio dourado, bem chapado, simplesmente para eu mapear, eu ocupar todos esses espaços. Aí depois eu vou fazer o mesmo com os tecidos e com os tons de pele. E aí eu faço um tom, né, de pele base ali, de onde seria um tom neutro, médio da pele, e depois eu vou estudar também os recortes de luz, onde eu mapeei, né, também em cada geografia ali do corpo, num layer, que você vê que os layers dessas linhas de marcação da pele, elas estão mais clarinho, né, então o layer tá com uma certa transparência. Então você vê que eu escolhi um tom, né, de um marrom bem puxado por um avermelhado e arroxeado, que dá um quê, assim, essa pele mais de jambo, assim. A ideia era fazer isso na parte de sombra, né? A sombra é mais fria nessa arte, especialmente porque a luz, ela tá emitindo, né, um tom muito quente. E aí depois eu vou vir já mapeando algumas grandes áreas também bem chapadas, assim como eu tô fazendo ali no dourado, né? Que eu tô jogando uns tons mais claros também bem flat. Eu vou vir fazendo a mesma coisa na pele, com alguns tons um pouco mais quentes e alaranjados para refletir o tom da pele dela, que estaria, né, sendo irradiada pela luz ali. Então você vê que fazendo dessa forma, assim, eu parto de um mapa bem vetorial de pintura, bem chapadão, que depois me facilita muito fazer as transições aonde eu preciso, né? Fazer os degradês de forma bem pontual, onde eu quero realmente aplicar eles, e não é em todas as partes, até porque a pele, em geral, eu costumo deixar propositalmente essa divisão mais dura ali entre os tons. Então você vê agora como eu chapei o laranja de forma bem exagerada, para depois eu regular e achar o equilíbrio, achar os meios tons, as sombras e tudo mais. A mesma coisa eu tô fazendo agora no tecido, adicionando uma área de sombra que já gera uma sensação de volume muito forte, respeitando também, né, a iluminação que vem de baixo para cima ali do ponto central da vela, né, usando a referência ainda da fotografia que eu tinha tirado para entender essa incidência de luz. E agora um trabalho um pouco mais caprichado nos volumes do rosto, justamente para definir melhor essas profundidades. Você vê que eu tô ajustando também os tons ali do laranja, dando uma diminuída nessa vibração do laranja, deixando ele menos saturado e mais amarronzado, e também estudando algumas como se fossem pinturas tribais, né, uma maquiagem dourada ali, né, no rosto dela, para ficar com um efeito ainda mais dramático de ser uma entidade, enfim, de ser cheio de detalhes. Eu acabei passando do ponto, então você vê que eu estudo uma grande variedade de aplicações ali ao redor dos olhos, nos pontilhados, nos traços e tudo mais, e depois eu dou uma certa limpada e volto a um minimalismo que eu acho que merecia, para não ficar muito poluído, já que essa região do rosto ali já tem muita informação só pelo próprio volume, né, pela quantidade de geometrizações que eu fiz ali. E aí agora, nesse momento em que estava tudo mais ou menos mapeado e, né, decidido, eu começo a regular esses degradês, fazer um acabamento um pouco mais aprofundado de sombras, luzes e volumes em algumas áreas que eu acho que merece, para deixar essa imagem mais dramática. Então são acabamentos justamente para dar uma sensação de iluminação, né, um brilho mais intenso na parte da vela, e de sombras mais rebaixadas em algumas áreas em que a luz é menos intensa, enfim, e acabamentos de modo geral. Então eu tô, por exemplo, limpando, né, ali a mandala, deixando ela mais entendível ali, menos bruta, fazendo um acabamento de linhas, né, alguns destaques nas linhas que mereciam ser destacadas para recortar algumas silhuetas e de definir uma diferenciação entre planos. Então eu engrosso algumas partes ali no outline e tudo mais, trabalhando melhor nesse efeito da cera escorrida ali também na vela, que eu fiquei devendo desde o começo do projeto, e tava muito plástico. Eu queria que o objeto ele tivesse uma profundidade um pouco maior, que é a mesma coisa que eu fiz no pôster do inverno, que tinha um cálice ali que emitia luz e estava bem trabalhado essa iluminação, então eu quis fazer o mesmo aqui, né? Optei por dar um pouco mais de volume nessa arte, justamente para ela, como eu falei, fazer par com a arte do inverno e antagonizar ele, enquanto a de primavera e de outono elas vão ter um acabamento um pouco mais flat, né? Uma sombra um pouco menos desenhada e as cores um pouco mais chapadas ali. Então, terminando esse processo todo ali, né, eu dei uma certa suavizada nos tons da pele, diminui um pouco o alaranjado, que eu achei que estava um pouco exagerado na parte do rosto, e deixei mais só ali na mão, né, onde está diretamente próximo do fogo. E essa diferença gerou uma diferença de temperatura bem interessante para o desenho. E por fim,
eu venho aí fazendo os ornamentos das roupas, como eu tinha falado, com uns tons de laranja mais bem rebaixados, e eu acabei decidindo por não manter eles alaranjados, amarronzados. Eu achava que precisava deixar o tom da roupa, do corpo como um todo, mais frio e mais rebaixado para destacar os dourados e as cores do fogo. Então eu acabei voltando nesses tons, nessas formas geométricas que eu desenhei para a roupa e transformei elas em preto no final, porque fica com uma sobriedade que eu achei que a roupa precisava ter para destacar esses outros elementos, e o dourado ser a cor que realmente prevalece para dar essa ideia de sol noturno, de sol da meia-noite ali, que era a coisa do projeto ali. Então esse é o resultado final, esse foi o trabalho do verão concluído. Espero que você tenha curtido esse speed drawing. Se você gostou, não esquece de dar um gostei aí no vídeo e se inscreve no canal se você estiver chegando agora, porque são 5 vídeos por semana, beleza? Muito obrigado pela audiência, até a próxima, valeu!